Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cá estamos mais uma vez no momento de podcast fantástico. Eu acredito que vocês têm nos acompanhado aí às quintas-feiras lá no nosso canal do YouTube CCR Almada para um momento espetacular, conversas bem atuais, necessárias, importantes que podem fazer a diferença na vida de vocês. E hoje nós temos aqui como nossa convidada a apóstola Regina. Olá! Carioca! Olha o sotaque. Opa! Desculpa lá. Desculpa lá. Mudou, tá vendo? Eu pensei que ia falar, e aí, tudo bem? Fala, galera! Gente, as nossas conversas começam assim, animadas. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que está dentro da nossa casa. Muitas vezes parece que não, mas nós somos afetados por aquilo que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre dependência química, mas olhando mais para o lado do alcoolismo, do álcool, da dependência do álcool, enfim. Isso que no nosso país, aqui em Portugal, a gente vê muito. Inclusive, há poucos dias, a apóstola Regina saiu por causa da Páscoa, a notícia sobre a quantidade de acidentes, não é? Alguns com mortes, que foram provocados por causa da bebida, por causa do índice de álcool na vida de uma pessoa. Então, podemos começar por aqui dizendo que é algo que está bem presente na sociedade. Perfeito. Shalom a todos, né? Falar sobre essas substâncias psicotrópicas, né, que atuam no sistema nervoso é fundamental, porque o álcool é a substância mais consumida no mundo mesmo. Uau. E acredito que todos nós, de alguma maneira, temos um conhecido, um parente, um amigo do amigo, vimos uma cena ou temos pessoas, né, na nossa família, seja nuclear, seja ampliada, assim, de alguma forma nós temos um contato com alguém, né, que consome ou que tem conflitos com substâncias. E eu me lembro que eu era criança e adolescente, né, nos natais, né, nas festividades que se juntavam famílias, sempre tinha alguém que bebia demasiadamente e que, né, fazia aquele show todo, né? E a gente não percebe que essa cultura alcoólica está dentro da nossa casa. E que nós vamos levando isso para a nossa vida e vão sendo influências até mesmo para a nossa conduta mais à frente. Daí a importância de falarmos sobre esse assunto na igreja, no podcast, por exemplo, ou mesmo nas nossas ministrações, falarmos sobre isso, né? Perfeito, perfeito. É um assunto que não é assunto novo, né? O álcool está presente desde Noé. É verdade, Noé plantou uma vinha. Meu Deus do céu. Encheu a cara. O primeiro índice, né, alcoólico vem desse fato. Uau. Aí, né? E os índices são, de fato, como mencionou, alarmantes, né? A Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, fez uma pesquisa, né, que no Brasil o consumo alcoólico ainda é muito maior do que as próprias drogas ilícitas, né? Então, as drogas lícitas, não é lícito porque, eu posso consumir que não tem problema algum. Não, lícito porque é vendido em todo canto e qualquer pessoa tem acesso, né? Que são os medicamentos, que são drogas. Nós vamos à drogaria comprar drogas, né? É o álcool e o cigarro. Lá no Brasil é drogaria, né? Aqui a drogaria nos compra ferramentas, sabe? Aqui em Portugal, lá no Brasil é droga. Abafa. Né? E as drogas ilícitas, né? Que é maconha, cocaína, LSD, o crack, né? E por aí vai. Então, o consumo, segundo a Fiocruz, né? O consumo, mais da metade da população brasileira, né? Entre 12 e 65 anos, alegou já ter tido uma experiência pelo menos uma vez com o álcool.
né? E claro que a fruta não cai longe do pé. Quando a gente fala de Portugal, Portugal em consumo diário é o primeiro dos países da União Europeia. O primeiro. A gente precisava inverter né? Esses números aí, né? Sim, verdade, né? Então, porque assim, quando a gente fala assim de dependência química, meio que a gente assim se refresca, né? A gente se alegra, ai, graças a Deus, esse papo não é para mim, essa conversa deve ser pro meu tio, né? Lá do norte, ele sim que bebe até cair. Então, nos faltam informações, até mesmo em instâncias menores, para avaliar a nossa conduta, a nossa família, por muito menos, né? O álcool vem trazendo... vem comprometendo a saúde da nossa casa, né? Porque ele promove irritabilidade, né? Ele fere, ele inibe, né? Porque é uma droga depressora, inibidora do sistema nervoso central. Então, ele começa a desarticular o nosso sistema de decisão, né? Que é o córtex pré-frontal. Então, quando a gente fica com esse sistema fragilizado, a gente fica propenso, né, a fazer coisas que jamais faria. Meu Deus, eu subi em cima da mesa e comecei a dançar o fado. Eu fiz isso. Né? Então você vê assim que ninguém em sã consciência faria o que fez com a quantidade alcoólica. Uau, então quer dizer que o álcool ele tem esse poder nas pessoas de alterar o comportamento da pessoa para além de trazer um prejuízo físico, né? Porque o álcool também ele afeta o fígado, ele afeta, né, os rins, afeta outras partes. E essa continuidade, né, quando o consumo vai ficando mais crônico, né, no caso que leva ao dependente, né, porque é critérios. Não é todo mundo que fuma maconha que é um dependente químico, né? Há um perfil, né? Assim como se eu sou contratada para uma empresa, para um cargo X, tem um perfil para que eu me adeque àquele cargo. Então, para ser considerado um dependente químico, né, de gravidade ou médio ou leve, tem um critério, né, os critérios de baixo controle. Mas ainda em contextos bem mais leves, né, o álcool ele tem essa capacidade porque ele inibe, ele começa a deteriorar e o consumo, né, vai comprometendo mesmo as funções neurais até, né? Nesse caso, por exemplo, aqui em Portugal, que é um país em que as pessoas produzem, né, por exemplo, o vinho, tem a cultura do vinho, as pessoas que tomam vinho por uma questão normal, cultural, normalmente também existem aqueles que exageram. Quando nós olhamos para essa linha tênue que existe entre a pessoa tomar um vinho, as refeições, ou embebedar-se, quais são os cuidados que talvez a gente pudesse ter aqui, começar por aí, uma forma de se policiar para não pensar assim, olha, eu estou indo por um caminho que não devo. Acredito que mudar a cultura, né? A cultura é aquilo que foi gerado em você, seja pela família, seja pelo meio que se vive. Nos países gelados, né, mais gelados, você vê que há uma cultura maciça mesmo, né, de consumir, e desde criança, né, desde sempre. Né? Então, mudar a cultura. Por exemplo, eu estou com uma taça de vinho, é a quantidade para a mulher por dia. Não, esse tação imenso, né? Aquela taça de O jarrinho. Né? Por quê? Porque o álcool é uma substância que é metabolizada em célula de gordura. A mulher tem muito mais gordura. Ai, que raiva, abafa o caso. O cérebro tem 60% de gordura e é para lá que o álcool vai também. Então, o metabolismo é muito mais lento. Por isso que, para a mulher, a dose diária é uma taça só, que é uma unidade, é um drink só, e para o homem, 2, né? Por ter
por ter um metabolismo mais rápido. Então, quando eu falo assim de mudar a cultura, né, é importante que a gente pense, né? Nós conhecemos o nosso corpo. Por exemplo, num exemplo assim, bem básico, açúcar. Quando eu como um pouco mais de açúcar, eu percebo imediatamente que meu corpo, ele muda, ele incha. Então, eu tenho que ficar atenta a esse consumo, já que eu conheço o meu corpo, eu preciso ficar atenta a proteger a minha vida daquele consumo. Então, se um cálice para mim é o que basta para me manter na minha sobriedade, eu acho fantástico que o apóstolo Paulo fala, né? Quando ele fala a Timóteo na primeira e na segunda carta, ele fala a Tito também, ele fala de sobriedade, é o seu estado pleno, perfeito, inteiro, que não pode estar comprometido com nada. Mágoa compromete a sobriedade, raiva compromete a sobriedade, né? Então, quando eu falo de mudar a cultura, é entender que essa é uma substância que atua no sistema nervoso, que vai comprometer várias outras coisas, né? Ai, pastor Maurício, mas eu sou tão forte para bebida, né? Eu posso beber 2, 3, 4 que eu fico inteirinha. Mentira. Sabe o que é ser forte? É você conhecer os seus limites e se contentar com uma dose, com uma lata. Isso é ser forte, mesmo tendo vontade. O que é verdade não é a questão da força, é a tolerância. Não me deixarei dominar. Você não é forte. Forte é você saber o seu limite. Você é tolerante. Só que há um outro problema em relação à tolerância, que quanto mais você bebe, mais a sua capacidade de tolerar aumenta. Então, você vai sempre sendo obrigado. Eu comecei aqui com uma dose, né? Com um drink, né? Aí da próxima saída, eu mudo para 2, né? Na próxima saída, eu mudo para 3. Paralelo a isso, os fatores emocionais sempre estão ligados ao consumo, porque ninguém bebe o líquido. Nós bebemos a alegria, né? Porque quais os motivos que faz a gente beber, né? Você vai beber, vamos beber porque estamos alegres. Eu também bebo porque eu tô triste. Eu bebo porque alguém nasceu, mas porque alguém morreu. Tudo é motivo, né? Eu bebo porque foi promovido, mas porque fui demitido, né? Eu bebo porque sou filho de Deus. Eu bebo porque eu trabalho para isso. Então, são inúmeros argumentos. Não bebemos só o líquido, bebemos os fatores. E essa predisposição, né, para a adicção, ela é bio, psico, sócio, comportamental e espiritual. Por isso que se diz, né, os médicos dizem que a dependência ela é multifacetada, ou seja, ela tem vários lados, ela tem várias faces. E há, sim, uma predisposição genética, né? Papai bebeu, né? Sabe aquela iniquidade? Né? Não é um fator 100% de acontecer, mas é um sinalizador, né? Eu estou respondendo aquela sua pergunta, né? Qual é a quantidade, como eu vou saber? Então, eu preciso estar atento ao meu meio, né, social e a minha história familiar também, né? Porque essa questão, né, desse padrão, né, de comportamento que a gente tem geracionalmente é um fator, sim, para uma predisposição para a dependência. E o que acontece? Por quê? Porque é um registro no cérebro. Há uma marca química, pastor Maurício, que não sai jamais. Nós temos marcas, né, de corte, de lesões, que vão ser para sempre no nosso corpo. Então, quando você olha para a marca, você lembra aquele acontecimento, né? Acontece que quem tem já uma predisposição, que é um dos vários fatores, né? Nessa consecução, nessa repetição, né, alcoólica, o cérebro registra essa substância na memória de prazer. Só que ele é tão poderosa, né? As substâncias químicas, as lícitas e as ilícitas, remédio faz isso também, né? No caso do álcool, ela é tão potente que o cérebro esquece que tem outras formas de prazer.
Ele sabe que tem um chocolate que um dia você comeu. Ele sabe que tem um passeio à beira da praia que um dia você foi. Ele sabe que tem uma atividade de lazer, um esporte que um dia você jogou. Ele sabe disso tudo, mas nada, segundo os especialistas, nem sexo substitui o efeito que a substância promove. É por isso que o cérebro sempre vai pedindo a substância. A substância. E a pessoa fica nesse ciclo, né, que não consegue sair dele. E além disso, desses fatores aí, como disseste, existem outros fatores, não é? Que induzem ou que levam uma pessoa, a gente já partilhou alguns, não é? Mas existem vários fatores que levam a pessoa a desenvolver esse hábito de beber. Sim, Não é? sim. Podemos descrever, pelo menos assim, talvez na nossa sociedade, alguns que possam, talvez até ajudar alguém lá de casa a compreender ou ajudar um familiar, um amigo a descobrir o que o levou a essa... Sim, perfeito. Excelente abordagem. São vários fatores, né? A gente falou de um deles, que é a cultura, Certo. a cultura do país, né? Eu vou colocar assim, né? Como um funil. A cultura do país influencia na cultura da sociedade, porque o país é aquilo. Mas também influencia na cultura da minha casa, da minha escola. Então, a cultura é um fator muito importante. Um outro fator são as influências do grupo. Ninguém quer ficar para trás. Ninguém quer ser o bobão. Os amigos se reúnem, Vai né? beber, não, virou crente. Você não bebe. Alguns dizem Tá frouxo. não tem coragem. Gente, é difícil ceder. Os jovens, não é? Quando se reúnem, um shotzinho, não é? E nessa fase, né, da adolescência, da juventude, o fator pertencimento é fundamental, que é uma fase da construção da identidade, né? Onde o fator identidade fica ali em ebulição. Então, o jovem quer ser o forte, ele quer se enturmar, ele quer pertencer, ele quer fazer parte da malta, da galera. Aqui tem um negócio que, como é que é? Da escola, é. Vai acima, vai abaixo. Vai ao centro, bota para baixo. Na escola, nas faculdades. Né? Então, esse fator grupal, ele é, sim, né, uma questão assim, muito séria, porque são os grupos, né, quem é apresentado alguma substância, né, seja um cigarro de maconha, né, até um cigarro mesmo de nicotina, geralmente é com alguém. Porque o outro fator é a curiosidade, mas é muito mais uma curiosidade estimulada pelo grupo, né? Porque você tá lá com um pessoal de 5, 6, 10 pessoas, tá todo mundo fazendo aquilo e você não vai fazer. Às vezes você até faz para não ficar mal, né? Porque você quer ficar bem. Então, essa influência do grupo é um fator muito importante. Um fator assim outro fator que é, meu Deus, chega a ser cruel, pastor Maurício, é a mídia. Sabe? A mídia propaga o álcool de uma forma tão glamourosa, tão sedutora. Você vê que os envolvidos na propaganda são pessoas lindas, os dentes brancos são fortes, os cabelos ao vento, né? Os filhos estão felizes. E quando isso é somado, né? Quando a propaganda é feita por um artista, por um cantor da moda, aí que vai Pegou. Bem, então há uma equipe muito competente por detrás dessas propagandas, que são psicólogos, que são psiquiatras, são pessoas, são agentes, né, do saber, pessoas que sabem como é o comportamento humano. Como atingir os Marqueteiros, objetivos, não é? sim, são design gráfico, é preto, é amarelo, não, isso vai entrar o vermelho. Então, assim, tudo aquilo que às vezes se passa em segundos da repetição, que você não vê uma vez por semana, você não ouve uma vez por mês, aquilo está o tempo todo, né? E as indústrias são trilhardárias por conta disso, né? Então, esse consumo, ele vem por múltiplas questões, não é um fator só. É por isso que a gente precisa sair do senso comum. Né? Foi o que me levou a estudar
dependências químicas, né? Então, quando eu olhava os adictos, né, eu copiava a fala dos discípulos, né? Naquela ocasião que veio o cego de nascença, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais, né? Então, o que é o senso comum, primeiramente, né? O senso comum é o conjunto dos saberes do cotidiano. Só que no senso comum estão as crenças, os preconceitos, né? As tradições. Então, tudo isso faz parte da nossa cultura. Então, quando a gente vê alguém numa condição assim, a gente começa a taxar, né? A gente começa a etiquetar. Ah, ele é um fraco, ele não busca a Deus, ele não ama a família, é um fraco moral, é um sem vergonha, né? E uma palavra até mais, né, pesada, porque faz parte do senso comum, é um safado, né? Então a gente julga demais sem saber. Por isso que falar sobre isso, buscar informações, nos distancia desse senso comum que muitas vezes só são armas punitivas do que propostas de ajuda. É isso. Essa questão de propor um caminho, propor uma saída, ajudar a pessoa a encontrar uma solução, é o que talvez nós precisamos fazer bastante, porque lá está a parte de aquela pessoa faz isso, não é? Essas expressões pesadas, não é? A gente vê uma pessoa caindo pela rua, ou lá está, com aquelas atitudes, porque o álcool promoveu aquilo, então a gente coloca ali um rótulo na pessoa. Mas nem toda a gente aparece com uma solução, tipo assim, você precisa sair disso, olha, a cura é assim, né? Nós precisamos fazer isso. É porque o senso comum não nos deixa, né? Nós estamos presos à maneira cultural de pensar e de se comportar. Então, para tudo aquilo que a gente não sabe, a gente opta por aquilo que está no inconsciente coletivo, né? São essas falas, né, que vão sendo disseminadas lá de trás pelos nossos antepassados e aquilo que chega no nosso meio. Então, é fundamental conhecermos isso. E um fato também muito importante, pastor Maurício, embora somente de 10% a 12%, né, da população vai ser dependente, que não é a totalidade, você pensa assim, é pouquinho, mas jamais saberemos quem será o dependente a partir do primeiro copo, por causa desses múltiplos fatores, bio, psico, sócio, comportamental e espiritual. Ninguém sabe quem vai desenvolver, né? Então, essas predisposições, né? Às vezes a pessoa nem tem uma predisposição biológica, né? Familiar, mas está inserida no meio, né? Onde a influência é tão maciça, que acaba, né, de copo em copo, de gole em gole, se tornando um dependente, né? Então, nós nos orgulhamos, vamos dizer assim, como forma geral, né, de não sermos dependentes químicos, de bebermos com margem de segurança. O que é margem de segurança? Margem de segurança para mim é uma coisa, para mim é uma taça. Para você são 10 litros. Qual é a margem de segurança favorável? Não existe. Por isso que há um limite de consumo alcoólico, né? Aquilo que o nosso fígado, o nosso metabolismo consegue e manter a sua sobriedade, que é 1 cálice por dia, nada mais, né? E os especialistas até sugerem que isso não passe nem de mais de 2 vezes por semana. E não é de forma nenhuma falando do álcool, não é. Mas é por causa dessa questão toda, né? Desse abuso, desse consumismo desenfreado, né? Que cada vez alcança pessoas mais jovens. E a atração, né? Porque, assim, quanto mais a pessoa se envolve com isso, mais atrativo se torna, não é? Mais normal se torna, normal entre aspas, não é? E uma coisa que até quando a gente vai ao médico fazer alguns exames, muitas vezes uma das primeiras perguntas que o médico faz para a gente é: você bebe? Não é? Se ele faz essa pergunta, é porque é importante saber se a pessoa bebe ou não.
Porque uma das questões é que essa dependência, ela é uma doença. É uma doença. A dependência química é uma doença. Não é um estado, é uma doença. Isso é fato, é uma doença mesmo. E nós precisamos enxergar com essa premissa. Eu sei que é muitas vezes vergonhoso, é doloroso, né? A gente quer negar que o nosso esposo é assim, a gente quer negar que o nosso filho é assim, que a nossa filha está trilhando, mas a verdade liberta, como está em João 8,32. Exatamente. Quanto mais eu me afasto de conceber isso, mais difícil é a recuperação. Eu queria compartilhar que a substância, a proposta, pastor Maurício, está nas músicas também, né? E certa vez, indo para o ginásio, eu fiz questão de registrar isso porque eu fiquei perplexa. Playlist é assim, né? Sertanejo universitário. Tocou uma, e não é o estilo que... Mas assim, o YouTube lançou lá, vamos ver no que dá. Ouvi a primeira... Tá. Aí ele sugeriu a segunda, porque assim, né? Se a primeira igual a segunda, a 15ª é igual a segunda, que é igual a primeira. Os estilos são iguais porque sofre uma padronagem mesmo. Eu não sei se eu queria me castigar naquele dia. Eu ouvi 50 músicas. Eu estava no ginásio. Eu não acordei bem, certamente. Acho que eu quis me aplicar uma autopenitência. 50 músicas. Sabe? Treinou muito, né, Melhor 50. teria me dado umas chibatadas, que seria um pouco melhor. Bem, eu ouvi 50 músicas e cheguei em casa, fiz questão de compilar, porque havia um padrão em cada música. Primeiro ponto das 50 músicas: cenário, festas e baladas. As 50 músicas que tocaram, o cenário acontecia numa festa, numa balada mesmo. Segundo ponto, os temas. Todos giram em torno de traição, foi trocado por outro, está com uma pensando em outra. Terceiro, penúltimo ponto, sentimentos. Tristeza profunda, decepção, angústia, saudade. Todos temas convidativos ao álcool. Último ponto, a ação. Isso tudo segundo as canções, as músicas. O resultado, álcool e embebedamento como forma de aplacar a dor. Então, assim, veja como as influências, falamos delas, a mídia propaga isso tudo, né? E acaba sendo convidativo demais, porque você nunca vai acreditar, nunca vai conceber que você vai ter um problema com substâncias que causam dependência. Porque nós temos aí, né, vou falar dessas 3 partes, né? Primeiro, o desejo por consumir algo, por fumar, por cheirar, né? Mas o desejo não vem sozinho. Lembra que ninguém só bebe o líquido. Nós bebemos os sentimentos, bebemos a tristeza, bebemos as frustrações, bebemos a raiva do passado, bebemos os ressentimentos, bebemos o ódio, bebemos a alegria também. Então sempre tem um desejo, né, que gera uma tensão, né? O segundo ponto, com esse volume crescendo, né, é o fundo do poço, que é a ilusão de controle. Sabe o que é o fundo do poço, com 2 S, né? Poço. Não, é o do poço. Tá tudo sob controle. Esse é o fundo. Eu não bebo até cair. Eu me controlo, né? Porque a pessoa trabalha, né? A pessoa mantém, né, a sua vida de alguma maneira sob controle. Mas ela não está percebendo que isso vai sendo cada vez mais ascendência, né, nesse consumo. O tempo passa até que se chega ao fundo do poço. Mas, por incrível que pareça, não é ainda o fator que vai convencer a pessoa a desistir dessas práticas e até mesmo buscar ajuda, porque os mecanismos de defesa na nossa mente funcionam de uma forma tão poderosa, né? São os argumentos convincentes. Mas eu paro quando eu quiser, é só uma fumadinha. Eu sou forte o suficiente. Sim. Sabe quando a gente faz um trabalho de reeducação alimentar, né? A gente perdeu 5 quilos, 10 quilos, você
sobe na balança, show. No dia seguinte, é só um pavezinho. É só um pudinzinho, né? Afinal de contas, eu já estou no peso. Então, assim, esses argumentos são daqui, por causa do sistema de prazer. O nosso cérebro memorizou os prazeres. Ele sabe que açúcar é muito mais prazeroso, por exemplo, do que uma fruta, porque o açúcar ele tem uma função, né, neuronal. Os neurotransmissores ficam ali o tempo Viciante, todo. né? Exatamente. Né? Então, é esse prazer imediato que o cérebro conhece que ele vai solicitar o tempo todo. Então, quando se chega no fundo do poço, enquanto ele está no poço, ele está com os argumentos ali se protegendo. Mas no fundo do poço já se perdeu muito. Ele já se distanciou muito de quem ele era e do que ele tinha. Às vezes é nesse poço que ele já está com problema na polícia. Ele já saiu do trabalho há muito tempo, né? A família já não aguenta mais. O casamento já foi destruído. Os filhos já não conseguem mais ter relacionamento. Então, a perda é plurilateral. Ele foi caindo, né? Mas ainda assim, pastor Maurício, por causa do registro da memória de prazer, por isso que é uma doença, ainda assim é difícil voltar. Por isso que rotular como fraco, né, como um sem vergonha, é muito cruel, porque é uma doença. E tem que ser tratado como uma doença, e a forma de tratamento não é uma via só, né? Há um leque também. Um processo. Isso, de muitas vias, né, para que a pessoa ande em sobriedade. É por isso que o adicto diz que eu sou paciente em recuperação. Não é falta de fé, não é porque ele não confia na atuação do Espírito Santo de forma nenhuma. É porque ele precisa estar consciente de que todos os dias, quando ele acordar, ele vai ter que matar esse leão. Só que em instâncias muito menores, para quem toma o seu vinhozinho, para quem toma a sua cervejinha, para quem toma o seu uísquezinho, né? Porque tudo que não faz mal vai tudo pro diminutivo, né? Tudo isso. Né? Porque, como eu falei anteriormente nos argumentos, a gente taxa, né? Você é o bebum. Não, eu sou a saudável, né? Mas aí, quando eu bebo, eu arrumo um problema em casa, né? Eu já fico mal-humorada, eu já fico irritadinha, certo? O cheiro do álcool. Então, assim, eu já acordo no outro dia com ressaca, eu já não acordo bem, aquilo já compromete o meu funcionamento no trabalho. Então, gente, assim, em instâncias menores, esse papo é para todo mundo. É para mim, para você, porque aquele que pensa estar de pé tem que ter cuidado para não cair. Exatamente. E uma coisa que eu acho que é fundamental é que às vezes o pessoal que passa por essa situação, além do reconhecimento, tem que reconhecer, é importante reconhecer que eu tenho um problema, né, que eu não estou bem, é entender que eu preciso de ajuda. E aqui é uma dificuldade que às vezes as pessoas têm, é de entender eu preciso de ajuda. Que o pessoal pensa assim, não, aquilo que foi falado, né, eu posso deixar a hora que eu quero, e mais não sei o que, isso e tal. Mas esse ponto de partida, eu preciso de ajuda, preciso de um conselho, preciso de socorro, preciso de um tratamento médico até na minha vida, de um especialista que possa me ajudar nessa área. Porque se é uma doença, tem que ser tratada. Sim. É uma doença que tem que ser tratada de todas as maneiras possíveis, né? A gente já falou do fator bio, psico, sócio, comportamental e espiritual. Então, tenho que fazer um tratamento médico, né? E geralmente é o psiquiatra quem cuida. Mas o senso comum diz que psiquiatra é médico de maluco, que psicólogo é médico de doido. Então, você vê assim como a falta de informação inibe as pessoas a procurarem ajuda. Em contrapartida, a família e os grupos sociais onde, né, as pessoas dependentes estão inseridas também não têm informação para poder ajudá-las. Então, tem que procurar, tem que sinalizar. Só que esse estágio, pastor Maurício,
pastor Maurício, de admitir, é muitas vezes quando a pessoa até furou o poço. Chegou no fundo do poço, consegue até furar, mas não sei como, mas consegue. Então você vê que os anos levam, vão adentro da vida da pessoa, a pessoa se perde muito tempo tentando se convencer de que ela pode parar a qualquer momento. Porque ela acredita, não é que está mentindo, é um canalha, acredita naquilo, acredita piamente. Só que no dia seguinte, após a próxima dose, após a próxima picada, cheirada, injetada, seja o que for, a pessoa volta tudo de novo. Então, essa armadura, esses fatores de proteção para vencer os fatores de risco são para sempre. É por isso que a nomenclatura eu sou um paciente em recuperação, porque hoje eu estou recuperado, amanhã eu vou me recuperar de novo. E não essa fala de que agora eu já estou curado para a doença crônica, isso não existe de novo, né? Entendo bem o que eu quero dizer. Não entra aqui falta de fé, porque não tem a ver. Tem a ver com uma consciência plena. Vamos lá, questão de emagrecer. Que acho que para ficar mais digerível ainda. Se eu já perdi 5 quilos e conheço o meu corpo e engordo facilmente, eu não vou para o supermercado, quando eu tenho que comprar coisas saudáveis, eu não vou levar para casa coisas que destroem a minha saúde, porque eu sei que eu vou consumir. Por isso que eu ganhei peso. Então, assim, nas substâncias a mesma coisa. Os fatores de risco estão em todo canto, na música, como já falamos, nas influências do grupo, no supermercado, né? Principalmente em datas comemorativas, você entra, já tem aquele estoque, né, de champanhe, sim, e tem que fugir da aparência do tal mesmo. E dependendo até do estágio que a pessoa se encontra, pastor Maurício, cancelar, não é assim, nunca não é deixar de falar com as pessoas, mas rejeitar as propostas de sair junto. Era isso que... Desculpa. Porque vai dar bebedeira. Era isso que eu estava pensando aqui, quer dizer, existe uma série de coisas que nós precisamos cuidar, né? As influências, as amizades, Isso, a minha... Porque são fatores de risco. Exatamente, a minha a atitude de dizer se eu posso parar a qualquer momento, cuidado, não é bem assim, ou esses fatores de riscos, né? Então eu preciso ir eliminando, melhorando, consertando. Eu não vou levar para casa uma garrafa quando eu sei, tenho certeza. Como eu sei? Não é porque o Espírito Santo está me avisando, é porque no meu histórico diz isso. Então eu sou sabedor que aquela garrafa vai ser uma questão, de repente, de horas ou de poucos dias, ela vai ser consumida. Então eu não posso ir para grupos onde eu sei que ali vai ter bebida à torta e à direita. Então eu preciso proteger a minha vida, é uma questão de sanidade, de proteção ao que sobrou de mim, no caso dependente ou consumidor abusivo, né? Já me perguntaram algumas vezes, e eu sempre tenho a mesma resposta a respeito disso. As pessoas perguntam assim, pastor, por que vocês não servem vinho mesmo na ceia? Não é? O cara esses dias de vinho, tem problema? Não tem problema nenhum. Por quê? A resposta que eu dou é assim, a igreja ela é repleta de pessoas que passaram por diversas experiências. E suponhamos que uma pessoa se converteu, entendeu que aquilo que ele estava vivendo a nível do álcool não era bom, foi liberto, né? Se eu sirvo no cálicezinho o vinho normal, que ele sempre bebeu antes de se converter, eu vou estar incentivando. Excelente. Então, essa é a razão, porque nós não se concebemos o som. E às vezes essa pessoa não tem nem assim não tem nenhuma uma experiência ruim com o álcool, no sentido dela, mas às vezes traz uma memória muito frustrante, muito dolorosa, de um pai abusivo, que bebia, que batia na esposa, que maltratava os filhos. Então, no momento da ceia, é um momento de alegria, é um momento de tristeza, porque vem aquela dor, aquele memorial, ele traz
para você a consciência Lá de está, pecado, né? mas você volta à sua história e traz de lá uma dor, muitas vezes não superada ainda. Então, o momento que deveria trazer convicção de pecado, que deveria trazer consciência da sua natureza e do que você precisa ser em Deus, acaba promovendo um efeito muito nocivo. Lá está, essa questão. E eu acho que é preciso que haja aquilo que a Regina chama de uma rede de apoio, não é? Isso, Em volta dessa pessoa. O que se pode fazer? Vamos supor que, partilhando com o pessoal que está em casa agora, você está perguntando aí, olha, eu tenho um problema desse em casa, minha família, de um amigo, de um parente que é muito chegado. O que eu posso fazer para ajudar nessa área? Eu que estou de fora, o problema não é comigo, mas eu posso fazer alguma coisa? Sim. Há muitas coisas que estão disponíveis, só que requer ação, sair do lugar. A nossa vida é uma vida de movimento. Não há mudança que não ocorra na sua atitude, que primeiro tem que tomar todo o teu ser. Você tem que entrar no estágio de convencimento da sua situação, tão sincero, tão genuíno, tão 100%, tem que tomar tudo. Porque se tomar 20% hoje, você não vai conseguir manter a longo prazo aquela decisão. Eu tenho que ser consciente do meu estado, do que eu prejudiquei, das pessoas que eu deixei para trás, da minha vida que ficou parada, tudo ficou parado. Eu perdi tudo, eu não volto. O tempo não volta para mim. Aqueles que morreram, eles não voltam para mim também. O dinheiro que eu roubei para poder comprar substância, aquilo não volta. Então, os prejuízos, eles foram de muitas maneiras. Então, eu tenho que estar consciente, né? Primeira coisa, porque essa consciência que vai me fazer dar o primeiro passo. O primeiro passo é buscar ajuda. Então, tem que ser uma ajuda médica, né? Para o médico avaliar o nível de dependência que a pessoa se encontra, que às vezes o grau leve se trata de uma maneira, ou a dependência moderada de outra maneira, a dependência crônica, né, alta de outra maneira. Então, o médico é quem vai avaliar. Terceiro ponto aí é atividade física. Ela serve para tudo, não é só para a dependência. Quarto ponto, né, que eu vou falar das outras, vai entrar a atividade física também, a alimentação. Pastor Maurício, a gente se alimenta muito mal. Muito mal, né? E há alimentos que têm uma ação muito importante na nossa saúde emocional, que liberam prazer, endorfina, né? Dopamina, são hormônios do prazer promovidos pelos alimentos que nós comemos também. Né? Se cercar de pessoas que vão te ajudar. Então, cuidado com quem você segue. Quando você abre as suas redes sociais, você vai se deparar, né, com muitas situações que vão te puxar para o fundo do poço, né? Então, você tem que se cercar disso tudo mesmo, né? Desses fatores de risco e construir os fatores de proteção, uma vida saudável. Não tem nenhuma mudança que não ocorra primeiro nos hábitos. Os hábitos, né? Bem, se eu descia na paragem, na paragem, que era de frente para o bar ou para o estabelecimento, onde eu já tenho um vínculo emocional com aquele lugar, eu vou andar um bocadinho mais. Ou eu vou descer na anterior, tudo para proteger a minha vida. Eu tenho que me cercar. Então, a despeito do emagrecimento, quando eu vou no supermercado, eu vou naquele corredor maravilhoso dos salgadinhos, das bolachas, dos chocolates, tudo piscando para mim assim, ó. Né? Me leva para casa, me leva com você, embrulhos. me coloca na bolsa, no saco, né? E eu não passo. Eu, Regina, não passo. Por isso que é bom comer antes de fazer compra. Quando eu passo, eu dou uma de maluca. Eu levo... Essa de maluco. Eu saio correndo.
Que essa moça doida aí gritando. Eu dou uma de doido. Eu falo, lá, e sai correndo. Dá uma de doido, gente. Sai correndo. É melhor porque aquilo protege a sua vida. Então, não vou levar para casa. O que eu sei vai ser só para as visitas. Olha o mecanismo aí de defesa. Mentira! Eu vou comer daqui a 2 horas eu vou sentir fome. Aí a gente coloca, às vezes, algumas coisas em cima da mesa, na cozinha, no corredor, onde a gente passa várias vezes, não é? Isso mesmo. Vai pro armário, fica exposto. E você tá olhando na fome, nem precisa de fome, né? Você vai consumir aquilo. A família tem que ser trabalhada, tratada junto, né? Ninguém bebe sozinho. E tem que investir, como você fala aqui, em sonhos, em projetos, em ideias, investir nessas coisas para atrair a pessoa para outra direção, né? Para outro... Isso, mudar, né? Mudar a rota, né? E dentro dessa visão sistêmica, né? É muito difícil o dependente ser curado no ambiente em que ele ficou enfermo. Por isso que a gente não desloca, a gente não diz, você é o problemático. Nós somos problemáticos também. Porque, como diz a Baixê de Carnaval, nós é que bebemos, mas é ele que fica tonto. Todo mundo bebe. A musiquinha, eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo lá no canto e se casa, não. Todo mundo bebe, e é uma metáfora, mas um sintomatiza. Por isso que, quando esse dependente, quando sai da clínica de recuperação, do hospital e volta para aquele ambiente onde nada se curou, onde todo mundo permanece bebendo, entre aspas, onde há segredos, onde há conflitos não solucionados, onde há questões que não foram perdoadas, ele volta para esse sistema nocivo também. Então a cura não é só no indivíduo. Nunca é. Nunca. Tem que ser um tratamento mais alargado. Sim, né? você vê que assim, quando você vai ao médico, né, infelizmente não é para ser assim, ele diz assim, você está com hipertensão. Então ele passa uma série de medidas para que você viva uma vida saudável. Ele inclui atividade física, vai baixar o sal, zero sal ou pouco sal. Então assim, você tem uma mudança no seu estilo de vida, na alimentação, na atividade física, procura um psicólogo, porque você é uma pessoa que carrega muitas mágoas, né? Então você vê assim que há um conjunto de medidas que favorece a recuperação. Por isso que isso é todo dia. Se o ambiente não for cuidado também, se a família não for tratada junto com o adicto, a enfermidade vai continuar para sempre. Então a família não pode só constatar um problema, mas precisa fazer parte da solução, né? Parte da cura, bem como a igreja. Assim. Aqui em tom de término um pouco dessa conversa nossa, que é gostosa demais, mas a gente tem tempo. A igreja também precisa se envolver nessa pessoa. Perfeito, E os inícios básicos para essa ajuda, né? Parece ser tão bobo, né? Mas eu vou dizer alguns. Primeiro, escute. Deixa a pessoa falar dela. Não seja tardio em falar. Seja tardio em montar um saber, né? Essa é a próxima... Tá muito apressadinho, hein? Para de ler meu pensamento, hein, pastor Maurício? É o açúcar. Então escute, tem uma escuta ativa. A escuta ativa não é uma escuta com seus pré-conceitos. Deixa a pessoa falar das suas dores, né? Deixa falar da sua história, deixa falar do ser dele, né? Tenha paciência e um coração amoroso para ouvi-lo. E o segundo ponto é esse, não julgue, né? Eu acho que dou uma dica para todos, né? Que me serve muito bem. Imagina que é o seu marido. Imagina que é a sua filha. Imagina que é o seu filho que saiu de casa, que subiu o morro, que está na boca de fumo, né? Que está com parceiros, né? Que são prejudiciais à sua vida. Então, quando eu me coloco no lugar, eu falo, meu Deus, poderia ser comigo.
esse conflito todo, essa dor toda que essa família está vivendo, poderia ser a minha. Então, quando eu me coloco, eu sou muito mais propensa a ter, sim, um coração compassivo, a ter um coração misericordioso, que é esse o caminho, né? Não deixando de tratar a responsabilidade de todos os lados. Ter um coração misericordioso não é aceitar passar pano quente, né? Fazer uma aliança favorável, não tem nada demais, toca vai isso mesmo, né? Não é você ser conivente, né? Mas você ter, sim, um coração misericordioso para poder se colocar no lugar dele e tentar captar dele essa dor e sofrimento como se fosse a sua. Porque dói mais quando é na minha pele, dói mais quando são os meus, né? Quando é o outro, é um bobo, tá? Né? É um falastrão, é um safado, e esses títulos todos, né, que a gente acaba fazendo. Então, acolhê-lo, sim. Né? A igreja, né? A gente estava brincando antes, né, de começar, gente, sobrou para a igreja muitas coisas, né? Hoje as demandas são inúmeras e são muito difíceis de lidar porque a sociedade muda e com a mudança os problemas, né? Então, acolher, né? Acolher não é você aceitar aquilo como algo normal, mas ter o coração bondoso, misericordioso. Entender que essa pessoa é amada por Deus. É uma pessoa. Deus tem plano na vida dele. E eu preciso fazer parte da solução. Eu não aceito a atitude, mas eu aceito a pessoa. Porque é assim que Deus me vê quando Ele me ama. Ele não aceita o pecado, mas Ele me aceita. Né? Então, essa abertura, né, de coração, né, essa abertura de portas para essas pessoas entrarem sem que do lado eu esteja olhando torto, sabe? Sem que quando, né, lá no Rio a gente tinha costume de nascer, trocar o cálice, trocar o pão, né, sem que ele fique sozinho ali, sem poder trocar com ninguém, porque nem que chegar um leproso. Deus me livre tocar naquele pão, deve estar infectado, deve estar cheio de crack ali para eu comer. A Espírito tem que tocar umas 10 vezes, né, para ficar curado também. E esse pertencimento, né, da igreja, aqui eu sou aceito, aqui eu sou recebido, aqui eu sou filho de Deus, aqui eu sou tratado como irmão, ainda que vencendo. Um fator muito importante, dentre esses fatores de proteção, participar de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, né? Os alcoólicos anônimos se consolidaram, acredito que em 1943, né? Mas, na verdade, esse entendimento, né? Essas práticas começaram com 6 passos. Lá de 1920, que foi um padre luterano, né? Que já trabalhava aí com essa questão de dependência, né? Então, tinha uma ideia, né? De voltar à pureza, né? De voltar a se auto-rever. Então, com o tempo, com a institucionalização, viraram 12 passos, mas se você ler os passos, pastor Maurício, são princípios ali. Que são de né? cura mesmo. E o primeiro é fundamental, né? Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que as nossas vidas se tornaram ingovernáveis. Então, quando você admite, você é consciente de que precisa de ajuda, de que você não consegue se manter sozinho, que você já foi por já tomou várias medidas, mas sozinho, essa luta sozinho não se ganha. Ali é o primeiro, você começa a subir o primeiro degrau dentro de todos esses fatores de proteção. Encontrar uma solução, né? E assim, aqui na CCR nós somos uma casa para todos. Todas as pessoas com os seus problemas, com as suas dificuldades. Nesse caso também, se uma pessoa tem problema com a dependência do álcool, você é muito bem-vindo aqui. Muito bem-vindo porque nós amamos-te e queremos ajudar-te a vencer essas batalhas na sua vida aí. E estamos aqui de braços abertos para abençoar. Acho que a igreja precisa ser assim, né? Sim, em Atos 19, o único versículo que eu vou ler, Atos 3, 19 e 20, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, de descanso, né? Porque essa situação toda conversada, né, oprime, desgasta, abate, fere, né, faz as pessoas desistirem. Não só a pessoa, mas tudo que A está família desiste, quem consome também desiste, e desiste a ponto de tirar sua própria vida, né? Mas a palavra nos revela que em Cristo há um descanso prometido da parte dele. Então, o que eu preciso fazer? Uma atitude que depende exclusivamente ir a Ele. Ele diz, vinde a mim. Ir ao Senhor, ir à procura de pessoas que podem te ajudar, não fugir da família, mas encarar a situação como sendo um projeto de cura para a sua vida, identificar os problemas, aceitar que tem essa dificuldade na vida, né, e que precisa de ajuda. Perfeito, né? E esse é um assunto sério, é para todo mundo, independente de qual nível alcoólico se encontre. Nas propagandas, não sei aqui, porque eu não costumo ver propagandas, né, de canais abertos, né? Está escrito lá, o falado, beba com moderação. É mentira. A indústria não quer que você beba com moderação. A indústria não quer que você beba só uma taça, só uma dose por dia. Por isso que há um trabalho, né, maciço aí para que você beba sem moderação, beba até cair, beba até ficar em coma alcoólico, beba até ser um dependente químico. Esse é o trabalho da indústria. A propaganda para quem conduz é: se conduzires, não beba. Então, olha, você faz o seguinte, se conduz o dia inteiro também. Mas cuidado, por causa dessas situações, uma pessoa pode perder a vida, pode deixar os filhos, pode deixar uma família para trás, por causa de uma atitude simplesmente de negativa, de que vou beber um copo e vou conduzir e eu aguento bem, de repente a pessoa... do controle, né? Da capacidade. Apóstola Regina, nós vamos orar pelo pessoal que está em casa. Alguns, quem sabe, estão com problema. Outros, quem sabe, tem alguém da família que tem esse problema e precisa, nesse momento aqui, à distância. O que nós podemos fazer por ti é uma oração. Amém. Mas os braços da igreja estão abertos para te receber, te ajudar e aconselhar também. Vamos orar? Vamos orar. Pode orar por nós? Sim. Pai, em nome de Jesus, seja aonde essa mensagem alcançar, for levada, que o Espírito Santo complete a boa obra do Pai em todas as vidas. O Senhor não nos fez por um acaso. O Senhor nos quis a todos. O Senhor nos desejou. O Senhor nos ama. Senhor, que essa palavra possa realmente fazer sentido em muitas casas, fazer sentido em muitas vidas, e que seja aonde chegar, que o Senhor complete, que o Senhor abençoe, que o Senhor traga refrigério, que o Senhor traga respostas, que o Senhor abra um caminho para que os que sofrem com essa enfermidade e os que estão a caminho dela possam encontrar em Cristo refrigério. Sejam todos abençoados, que os lares hajam paz, que a presença do Senhor possa ser uma constante, que o Senhor abençoe a nossa mente, abençoe o nosso coração, para que possamos nos manter firmes, para que possamos guardar a nossa mente no Senhor. Nos fortaleça, Pai, fortaleça a nossa fé no Senhor, e que o Espírito Santo, em todos os momentos, nos conduza, nos perdoe, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, olha, nós, há uns tempos atrás, tivemos uma conversa com a apóstola Regina também sobre alimentação, e hoje essa conversa sobre a dependência do álcool. Então você pode voltar lá atrás e ver sobre a alimentação no nosso canal do YouTube, e também partilhe com outras pessoas aquilo que você está ouvindo hoje, porque é muita bênção para a sua vida. Nós desejamos o melhor de Deus para você. Amém. E para terminar, um brinde, né? Opa! Água, pessoal. Isso é água. Aguinha, tá? O apóstolo Efraim e o Léo fizeram...
aguinha, tá? Mais saudável que isso não tem. Não tem. Deus abençoe vocês. Amém. Até a próxima. Sejam benditos. Obrigado. Obrigada. Amém.